E aí pessoal, tudo em paz? Espero que esteja tudo bem com vocês. Faz tempo que eu não gravo um vídeo, a correria tá muito grande, muito trabalho, às vezes chego em casa à noite e acaba fazendo outras coisas e não dá tempo. Mas hoje, mais um videozinho aqui. Da última vez que eu gravei um vídeo, nós falamos sobre a pedra angular, né? Demos uma explicadinha, se você ainda não assistiu esse vídeo. Pedra angular, o que significa isso? Você pode buscar aqui, ou aqui desse lado ou desse lado, vai estar aparecendo aí o link do vídeo no final desse vídeo, tá bom? Hoje nós vamos estar falando sobre a pedra de tropeço. Ah, Rosel, porque eu li na Bíblia e aí falava lá que Jesus era uma pedra de tropeço. Como que funciona isso? Jesus ser uma pedra de tropeço? Então, vamos entender isso aí, tá bom? Para você entender, você precisa saber uma coisa. Naquele tempo, até os relatos bíblicos mostram isso, parece que era meio comum o cego, né? A pessoa com deficiência visual. Então tem alguns relatos bíblicos que traz a pessoa do cego à tona. E pedra de tropeço era uma expressão utilizada naquele tempo para falar daquela pedra que fazia o cego tropeçar, ou, generalizando, que fazia alguém tropeçar. Então era aquela pedra que era colocada no caminho e que a pessoa, ao tropeçar nela, caía. Então a ideia de pedra de tropeço é isso, é aquele obstáculo que está no caminho que lhe faz cair. Tá? Quando Jesus é comparado a uma pedra de tropeço, Jesus é comparado a uma pedra de tropeço em relação aos fariseus, sacerdotes, os saduceus daquele tempo, os religiosos do seu tempo. Porque a gente vê já não sai daí. Mas só para você entender, pedra de tropeço não significa apenas em relação a Jesus. Há alguns relatos bíblicos, como por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 23, diz assim: Virando-se Jesus, respondeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim a dos homens. Olha só que legal. Então, naquele momento, no momento em que Pedro disse assim: Não, tu não morrerás, Pedro estava sendo uma pedra de... Pedro não, que era o diabo que estava falando na sua boca. Então Jesus repreende Satanás que está ali diante dele e diz: Para trás de mim, tu, Satanás, é uma pedra de tropeço para mim. Ou seja, se eu for nos teus desiguinhos, se eu for dar atenção ao que tu fala, certamente eu vou cair. Então, basicamente isso. Só que quando a gente chega em Romanos, a gente tem Romanos capítulo 9, verso 32, a gente tem a partir do 30, diz assim: A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receberam, uma justiça que veio pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Não alcançou, no caso, justiça. E por que não? Porque não buscava pela fé, mas como que por meio de obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Essa profecia vem lá de Isaías capítulo 8, versículo 14. Então, olha só que legal. Paulo está dizendo que o povo de Israel tropeçaram em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo veio trazendo uma justiça, uma salvação que se dá por meio da fé, através da graça e não por meio das obras. E eles buscavam uma justiça, uma salvação que se dava por meio do cumprimento da lei. Mas como o Hebreus vai dizer, a lei não conseguiu aperfeiçoar ninguém e a ninguém trouxe salvação alguma. Pelo contrário, por meio da lei se revelou a morte. Então, aquele que não creu em Cristo Jesus como pedra angular, aí para você entender o que eu estou falando, você precisa voltar no outro vídeo da pedra angular. Quem não aceitou Jesus como a pedra angular, acabou tropeçando em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo foi para eles uma pedra de tropeço, porque eles buscavam alcançar a salvação e a justiça por meio das obras, mas ela se revelou na terra por meio da graça de Cristo Jesus. E aquele que não deu atenção a ele, que não o ouviu, que o ignorou, tropeçou nele. E então Jesus para Israel foi uma pedra de tropeço. Entendeu? Galera, gostou do vídeo?
Fica em paz. Um abraço. Dá um like aí, não esquece, tá bom? Dá um like pro nosso vídeo ficar bem lá no top, tá? Ficar conhecido. Compartilha aí nos grupos. Faz nosso vídeo ficar conhecido. Você conhece alguém que tem dificuldade de entender a Bíblia, certos aspectos, um versículo ou outro, uma palavra, uma expressão? Já manda esse vídeo para ele, que já vai ser uma expressão a menos para ele entender. Deus abençoe vocês.